Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite, seja bem-vindo. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é o primeiro do país a desobrigar o uso de máscara. As consequências do apagão mundial de ontem das redes sociais. Hoje, trabalhadores que dependem dessas redes contabilizam os prejuízos. Com o avanço da vacinação, São Paulo já fala em liberar o uso de máscaras e os grandes eventos. Prefeitura anuncia carnaval, mas realização do evento estará condicionada ao controle da pandemia no ano que vem. Dia de fúria na capital paulista. Caminhoneiro é preso depois de atropelar um motoqueiro, furar um bloqueio policial e ser parado a tiros. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Brasília do Simpósio Cidadania Cristã, promovido pela Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil e outras entidades evangélicas. Durante o evento, o presidente falou sobre o crescimento do país no governo. Quanta coisa já mudamos no Brasil? Falta muita coisa? Falta. Estamos vivendo, peço a Deus, um fim de uma pandemia, mas estamos pagando o preço do fique em casa, a economia a gente vê depois. Está o mundo todo pagando isso. Desde o começo eu falei, não, a economia tem que não deixar para depois não, porque a fome também mata. Nós, dadas as medidas do governo, somos um dos 5 países que menos estão sofrendo com a questão da economia. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto principal que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. Com isso, para que o agente público seja condenado, é necessário que se prove que ele atuou com dolo, ou seja, com a intenção de agir contra o Estado para benefício próprio. O projeto de lei foi aprovado pelos deputados em junho, mas voltou para a análise dos parlamentares depois de ter sido modificado pelo Senado na semana passada. Amanhã os deputados votarão os destaques e, depois de aprovado, o texto seguirá para a sanção presidencial. O Grupo CCR venceu hoje o leilão para explorar o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, pelos próximos 30 anos. O valor inicial era de R$10 milhões. Após 8 lances, a companhia CCR, que já opera o Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, venceu a disputa com uma oferta de 34 milhões, um ágio de 245% em relação ao valor previsto em edital. O governador Romeu Zema, do Novo, comemorou o negócio. Atualmente, o terminal Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha, é administrado pela Infraero e atende cerca de 325 mil passageiros por ano. No local operam principalmente jatos da aviação executiva, além de ser um dos principais polos de manutenção de aeronaves e helicópteros do país. Com a vitória no leilão, a CCR passa a administrar 17 aeroportos no Brasil. A produção industrial caiu 0,7% em agosto na comparação com julho. É a terceira queda seguida do índice que avalia o desempenho do setor. Em relação a agosto de 2020, também houve retração de 0,7%. No ano, o segmento acumula saldo positivo de 9,2%. O maior da história. É assim que a administração paulistana quer que o Carnaval de 2022 seja lembrado. São esperados mais de 15 milhões de foliões na festa já programada para fevereiro do ano que vem. A Prefeitura de São Paulo ainda não bateu o martelo, mas já se adiantou para planejar um dos maiores carnavais do país. De acordo com o coordenador do evento, caso ocorra, são esperados mais de 15 milhões de foliões nos 8 dias de festa. Esse planejamento ele visa estar em condições para caso a cidade venha a ter o carnaval de rua, a gente está preparado para esse evento. Mas tudo vai depender do quadro sanitário da cidade na época do evento. De acordo com o secretário da Saúde, a realização estará condicionada ao controle da pandemia no ano que vem. A fotografia da pandemia, ela precisa ser analisada
no momento exatamente em que esses fatos deverão ocorrer. De qualquer forma, o município lançou um calendário. As inscrições dos blocos vão de 15 de outubro a 5 de novembro. O edital para o patrocínio será a partir de 18 de outubro e a publicação dos desfiles só no final de novembro. Em 4 anos, o carnaval de rua em São Paulo cresceu e apareceu. De pouco mais de 3 milhões de foliões, bateu em 15 milhões no ano passado, antes da pandemia. A maior parte dos 570 blocos que desfilaram se concentrou na região central da cidade. É importante a gente ter todo um planejamento com muito cuidado e esse diálogo com todos os blocos vai ser feito através das secretarias de cultura, com todas as ações da Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Saúde. O carnaval ele é feito pelas pessoas e para as pessoas. Assim como São Paulo, o Rio de Janeiro também estuda liberar o uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro conta com 57% da população vacinada com ao menos 2 doses ou a dose única. De acordo com uma postagem feita pelo prefeito Eduardo Paes, do PSD, será possível liberar o uso da máscara ao ar livre e em ambientes sem aglomeração quando o esquema vacinal completo atingir 65% dos cariocas. A previsão é que isso aconteça em 10 dias. Eu simplesmente transcrevi ou publiquei ontem nas minhas redes sociais algo que foi publicado no Diário Oficial do Município de uma reunião do Conselho do Comitê Científico da Prefeitura no dia 9 de agosto. Paes destacou que é impossível ter Réveillon e Carnaval sem aglomeração. Carnaval é uma coisa que você tem ou não tem, né? Carnaval com distanciamento não existe. Ou tem ou não tem. A terceira etapa do plano de reabertura está prevista para o dia 15 de novembro. Nesta fase, com 75% da população com esquema vacinal completo, o comitê acredita ser possível o uso das máscaras apenas em ambientes hospitalares e também nos transportes públicos. Além disso, também seria possível a livre circulação na cidade, sem restrição de capacidade nos estabelecimentos e sem distanciamento. Na comparação com agosto, o Rio registrou 35% a menos de mortes em relação a setembro. Já o número de casos no mesmo período caiu ainda mais, 85%. Apesar das indicações positivas, o infectologista da UERJ, Marcos do Lago, acredita que a liberação das restrições só seria válida quando 90% da população estiver com o ciclo vacinal completo. A gente precisa pensar em imunização também. Se a gente está pensando em atingir 90% de imunização com segunda dose de toda a população alvo, ou seja, todo mundo acima de 12 anos, aí a gente pode começar a pensar em flexibilização. Então essa decisão de, por exemplo, tirar a máscara em ar livre não é um risco alto. Mas você tirar a máscara num ambiente fechado, numa boate ou num ambiente desse, sim, estabelece algum risco. Já o infectologista Edmilson Migovski é a favor das medidas que abonam o uso das máscaras em locais abertos. Não é porque ainda tem alguma transmissão que você vai traçar medidas absurdas. O uso de máscara em local público, bem arejado, não aglomerado, é realmente uma obrigação sem nenhum fundamento. E o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é o primeiro do país a abolir o uso da máscara de proteção. A regra, publicada em decreto pela Prefeitura hoje à tarde, começa a valer a partir da meia-noite e serve tanto para locais abertos quanto fechados. O município de quase 930 mil pessoas habitantes tem 46,8% de cobertura vacinal completa. A Prefeitura diz que levou em conta o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 e os índices de contaminação da doença. Desde o início da pandemia, Duque de Caxias já registrou mais de 25 mil casos. A vacina da Pfizer continua a ser 90% eficaz contra a hospitalização e morte por Covid-19 até 6 meses após a segunda dose. A proteção se mantém mesmo diante da variante Delta. Os dados são de um estudo da farmacêutica americana com uma grande operadora de saúde da Califórnia. A pesquisa analisou os históricos de mais de 3 milhões de pessoas entre dezembro de 2020 e agosto de 2021. Os resultados foram publicados na revista médica Lancet. De volta ao Brasil, dos Estados Unidos, após ter contraído Covid-19 e ficado em quarentena em Nova York, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retornou hoje aos trabalhos.
Ele falou sobre a queda do número de mortes pelo novo coronavírus e sobre a possibilidade de novos contratos com o Instituto Butantan. Na chegada à sede do Ministério, Marcelo Queiroga afirmou que o Brasil tem conseguido resultados significativos no controle da pandemia. Eu retorno ao Brasil com um cenário epidemiológico que cada dia é mais satisfatório. Nós temos uma queda no número de óbitos que tem sido de maneira sustentada, apesar de um aumento de número de casos, que se deve à maior abertura, que tem da economia, etc., mas isso não tem correspondido num aumento expressivo de internações. Então, por isso, nós temos um cenário epidemiológico mais tranquilo. Nós temos uma campanha de vacinação que é uma das principais campanhas de vacinação do mundo. Queiroga disse também que a possibilidade de um novo contrato com o Instituto Butantan para a compra de mais doses da vacina Coronavac está condicionado à aprovação do registro definitivo do imunizante junto à Anvisa. Segundo o ministro, a vacina da Janssen também deve seguir o mesmo caminho. Uma vez a Anvisa concedendo um registro definitivo, o Ministério da Saúde considera essa ou qualquer outra vacina com registro definitivo para fazer parte do Programa Nacional de Imunização. Porque lembra, nós tínhamos uma emergência sanitária. Essas vacinas elas foram feitas em tempo recorde. E no primeiro momento a Anvisa concedeu um registro emergencial. Não só para a Coronavac, como para a vacina da Janssen, também um registro emergencial. Então a vacina da Janssen quer entrar no calendário Nacional de Imunização do Brasil, vai ter que solicitar o registro definitivo da Anvisa. O ministro da Saúde ainda detalhou o planejamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 para o ano que vem e a quantidade de vacinas que ainda serão entregues. Bom, nós temos ainda um montante muito grande de vacinas a receber da Janssen, mais de 30 milhões de doses. Nós temos ainda as vacinas do COVAX Facility para receber. Nós temos a Fiocruz, que já fabrica vacinas aqui no Brasil. Nós temos discussões com outras farmacêuticas para aquisição de doses. Vocês podem ter certeza que nós já sabemos qual é o caminho. E nós vamos fazer isso de maneira eficiente, como estamos fazendo agora. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 488 mil pessoas já se recuperaram da doença, 411 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 598 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. A CPI da pandemia entrou na última semana de depoimentos e ouviu hoje a diretora executiva da VTC-Log e um dos sócios da empresa, Raimundo Nonato Brasil. A empresa de logística que presta serviços ao Ministério da Saúde é responsável pela distribuição de vacinas contra a Covid-19. A VTC-Log entrou na mira da comissão depois de suspeitas de saques de quase 5 milhões de reais feitos pelo motoboy da empresa, Ivanildo Gonçalves da Silva, entre maio e junho deste ano. À CPI, Ivanildo disse que pagava boletos para Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Mas Raimundo Nonato Brasil negou e disse que não houve favorecimento a Dias. Nunca existiu. Nunca houve pagamento. Afirmo para o senhor, dou a minha palavra com toda modéstia, excelência, palavra de homem. Nunca existiu pagamento para o senhor Dias. O senhor Roberto Dias, em nenhum momento recebeu dinheiro da VTC-Log para pagamento de suas contas. O senhor Roberto Dias, ele é cliente da Voitur Turismo. Consta do relatório entregue a essa CPI que ele realizou alguns depósitos para pagar alguns bilhetes de passagens aéreas e outros ele pagou em dinheiro ao nosso financeiro. O nosso financeiro, quando o boy foi para o banco, pegou o dinheiro e pediu para que quitasse aquele boleto da Voitur Turismo. O boleto é da Voitur Turismo, só que ele pagou em dinheiro, foi isso que aconteceu. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lembrou que a VTC-Log vem trabalhando há anos com diversos governos federais e estaduais de diferentes partidos, mas que só agora resolveram colocar a empresa em evidência por supostamente cometer ilegalidades. O grupo capitaneado pelo empresário Carlos Alberto de Sá e o senhor Raimundo Nonato Brasil, fundado na década de 90, é composto por várias empresas e que tem histórico com os últimos, pelo menos, 3 ou 4 governos. E não só com o governo federal, mas além do atual governo, prestou serviços para os governos
Lula, Dilma, Temer e ao atual governo. Algo que todos devem estar percebendo desde o início, mas que pouco se evidencia. Tenta-se colocar uma narrativa de que parece que essa empresa foi descoberta no governo do presidente Bolsonaro. E, novamente, o senador Marcos Rogério reclamou da conduta da cúpula da CPI durante os depoimentos. O método utilizado nesta CPI para inquirir as testemunhas é aquele que primeiro acusa, fundamenta a narrativa acusatória e depois faz uma pergunta genérica, exige-se do depoente uma resposta com sim ou não, e quando ele tenta articular alguma resposta, diz, não é isso que eu perguntei, não me interessa, já parte para uma próxima narrativa também acusatória. Ou seja, se tem uma coisa que não interessa nessa CPI, na linha da condução do interrogatório, é a busca dos fatos, das evidências e da verdade. A CPI da Covid desistiu de ouvir novamente o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por falta de tempo hábil para a realização do depoimento antes da entrega do relatório final. Mas a comissão decidiu enviar um questionário para que o ministro responda por escrito aos questionamentos. Amanhã, os senadores devem receber o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Roberto Rabelo. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD amazonense, anunciou que deve apresentar o relatório final no dia 19 de outubro, com votação prevista para o dia seguinte. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que vai apresentar um relatório independente. Ontem, o mundo passou por um apagão digital, com a interrupção nos serviços do WhatsApp, do Facebook e também do Instagram. As consequências foram prejuízos financeiros para muitos comerciantes e empreendedores que usam essas mídias sociais para fazer negócio. Aqui, as marmitas são vendidas no delivery através do WhatsApp. Mas ontem, por volta do meio-dia, bem no horário de almoço, o serviço parou. Muitos dos nossos clientes não gostam de ligar no telefone fixo, gostam de fazer pedido no WhatsApp. E com essa queda, além deles não terem recebido o seu almoço, nós tínhamos feito uma quantidade de comida para vender. E deu umas 30 marmitas só. E o resto da comida foi tudo para o lixo. Esse fonoaudiólogo perdeu algumas consultas online. Foi bem difícil de estabelecer a comunicação com o paciente, uma vez que nós estamos acostumados, com essa comunicação mais fácil, mais rápida, através das redes. Até tentei entrar em contato pelo telefone, pelo SMS, mas realmente eu perdi alguns atendimentos online por conta dessa falha na comunicação. Foi um dia bem complicado. Prejuízo também para essa estilista, que tem uma loja de roupas. No momento da queda, eu estava conversando com as minhas clientes e com a minha equipe de costura. Alguns assuntos eu consegui resolver via e-mail e outros assuntos eu consegui resolver só no final do dia. Eu percebi o quanto somos dependentes desses aplicativos e como eles impactam diretamente no nosso dia a dia. Dependência que vai além da necessidade do trabalho. Pouco depois da 13h, o site Down Detector, que monitora as reclamações dos serviços de internet, registrava cerca de 40 mil queixas sobre o WhatsApp, 10 mil do Instagram e 5 mil do Facebook. E mesmo sem esses aplicativos, muitos internautas buscaram outras alternativas para se manterem conectados. Isso mostra o quanto as pessoas e as empresas estão cada vez mais dependentes dessas redes sociais. Esse psicólogo alerta que é preciso encontrar um limite para evitar danos também à saúde mental. O dia de ontem foi um exemplo do impacto causado pela ausência dos serviços. As pessoas, elas podem viver sem as redes sociais. Elas são ótimas ferramentas, mas nós devemos usar elas a nosso favor e não as redes sociais determinarem aquilo que a gente faz o tempo todo. E nesses momentos que a gente fica sem, a gente pode notar que muitas vezes o tempo triplica na nossa mão, porque a gente acaba não sabendo exatamente o que fazer naqueles momentos ali onde a gente usa a rede social como um escape, ou quando a gente usa a rede social
como uma forma de comunicação. Por volta das 7 da noite, os aplicativos voltaram a funcionar aos poucos. A explicação é que houve uma falha de rede nos servidores DNS responsáveis por localizar e encaminhar as buscas para o endereço de um site. Quando há uma falha em servidores de DNS, há todo um período ali de propagação que se chama, que é para que todos os provedores de internet globais passem a entender o destino de cada endereço da web. Tá? Por esse motivo, esse processo ele pode levar de fato até 24 horas para voltar, mas a gente viu com o avanço da tecnologia, até com o tamanho aí dessas aplicações, os serviços foram restabelecidos aí entre 5 e 8 horas. No Rio de Janeiro, um advogado foi preso por suspeita de pedofilia. Na casa dele foram encontrados cerca de 35 mil vídeos com pornografia infantil. Um advogado bem-sucedido, aparentemente acima de qualquer suspeita. Assim era Daniel Pinheiro Ramos, de 40 anos, apontado pela polícia como um dos maiores consumidores de material pornográfico infanto-juvenil do estado. O suspeito foi preso na casa dele no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. Um representante da OAB acompanhou os policiais. No local foram apreendidos computadores e DVDs com mais de 300 mil arquivos com exploração sexual de crianças. Segundo a polícia, os vídeos mostram adultos em cenas de sexo com crianças que aparentam ter entre 3 e 6 anos de idade. Os investigadores agora querem saber se o advogado tinha ligação com a produção desse material. Chama atenção alguém armazenar essa quantidade de vídeos. Ele possivelmente pode estar comercializando. Podemos, inclusive, nos deparar com uma organização criminosa, né? E que age através da rede mundial de computadores e que comercializa esse produto. Daniel vai responder por armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil e pode pegar até 10 anos de prisão. Vamos salientar, outros crimes envolvem criança e adolescente. O próprio estupro, né? Reprodução da cena, a comercialização desse material. Então, isso vai ser investigado numa segunda fase pela DECAV. A Justiça do Rio de Janeiro fará amanhã a primeira audiência sobre o caso Henri Borel, morto em março. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto do garoto, o ex-vereador Dr. Jairinho, são acusados do crime. 7 testemunhas de acusação, entre elas Leniel Borel, o pai do menino Henri Borel, foram convocadas a prestar depoimento. A audiência será realizada amanhã de manhã, na 2ª Vara Criminal da capital, e terá a segurança reforçada a pedido da juíza responsável pelo caso. Para garantir o pagamento de indenizações, a magistrada também reconsiderou uma outra decisão da Justiça, que negava a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-vereador Dr. Jairinho e de Monique Medeiros, mãe de Henri. Jairinho é acusado de espancar o menino até a morte na madrugada de 8 de março. O laudo da necrópsia apontou 23 lesões por ação violenta no corpo de Henri. As causas da morte foram hemorragia interna e uma laceração no fígado, provocada por ação contundente. Jairinho e Monique foram presos 1 mês depois. Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado, tortura e por coação de testemunhas. A Justiça ainda procura outras 5 pessoas que devem ser convocadas para prestar depoimento. As médicas do hospital onde Henri foi atendido, Maria Cristina Souza Azevedo e Viviane dos Santos Rosa. O executivo da unidade, Pablo dos Santos Menezes. A ex-babá do menino, Tainá Oliveira. E a ex-mulher de Jairinho, Ana Carolina Ferreira Neto, que reafirmou à polícia, em depoimento, o histórico violento do ex-vereador. As testemunhas de defesa serão ouvidas em outra data. Uma operação da Polícia Federal em 10 estados terminou com 95 suspeitos presos e mais de R$800 mil apreendidos. O alvo é uma quadrilha especializada na produção e venda de drogas, além de tráfico de armas. A mega operação reuniu 850 policiais. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos no início da manhã. Entre os investigados estão empresários e profissionais liberais, que seriam os financiadores da quadrilha. Entre os mais de 100 imóveis que foram sequestrados, alguns endereços chamaram a atenção pelo luxo.
Ainda foram apreendidos 115 veículos, muitos carros importados, além de lanchas, joias, relógios e cerca de R$850 mil em espécie. Segundo a APF, em 7 meses, o grupo conseguiu comprar insumos que possibilitou a manipulação de 11 toneladas de cocaína, que vinham de países da América do Sul para serem refinadas aqui no Brasil. Em 2 anos, os suspeitos teriam movimentado R$2 bilhões com o tráfico de drogas e de armas em 10 estados. Dos 95 suspeitos que foram presos hoje, 59 estavam em cidades do Triângulo Mineiro, onde o grupo criminoso mantinha uma central de distribuição. Chegou a informação de uma organização criminosa que estaria desenvolvendo o tráfico de armas, adquirindo armamento no estado do Mato Grosso do Sul, transportando para a cidade de Uberlândia e posteriormente fazendo essa distribuição para outros estados. O destino principal do armamento era a cidade de Uberlândia e também a cidade do Rio de Janeiro, onde era entregue para membros de facção criminosa, principalmente no Complexo da Maré. Segundo estimativa da Polícia Federal, cerca de 500 fuzis foram levados para o Rio de Janeiro. A quadrilha ainda realizava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, usando empresas de fachada, postos de combustíveis, hotéis e fazendas. A operação foi batizada de Balada porque os investigados ostentavam em redes sociais a organização de festas de luxo no Brasil e no exterior. 2 pessoas foram presas em uma casa na zona leste de São Paulo, usada como refinaria de drogas. A polícia militar chegou ao local após uma denúncia anônima. Na casa havia uma máquina para o preparo e embalo da cocaína. Os PMs apreenderam 300 quilos da droga. 2 homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas. E olha só essa história, um caminhoneiro foi preso hoje em São Paulo depois de atropelar um motoqueiro, furar bloqueios e trocar tiros com a polícia. O homem passou por cercos da polícia militar, bateu em outros veículos e só parou nesta avenida no bairro do Butantã depois que os policiais atiraram contra os pneus do veículo. Mesmo assim, ele não saiu do caminhão e disparou contra os PMs. O motorista foi cercado e, mesmo depois de muita negociação, os policiais tiveram que quebrar o vidro do veículo e retirá-lo à força. Segundo a polícia, o motorista estava possivelmente sob efeito de drogas. Ele foi levado pelo SAMU a um hospital da região. Este indivíduo que estaria conduzindo este veículo, um caminhão, aparentemente sob o efeito de drogas, havia atropelado um motociclista e, ao tentar se evadir do local, havia colidido com pelo menos mais outros 3 veículos, né? A polícia não informou se a carga e o veículo eram roubados e nenhum motivo da fuga do motorista. O dono da GAS Consultoria Bitcoin, Glideson Acácio dos Santos, e outras 16 pessoas viraram réus no processo que investiga um esquema ilegal de investimentos em criptomoedas. Eles vão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta e organização criminosa. Os acusados estão proibidos de sair do país. Glideson, que está preso, ficou conhecido como o faraó dos bitcoins. Ele é suspeito de ter enriquecido por meio de pirâmides financeiras, que prometiam um lucro de 10% ao mês no Rio de Janeiro. E vamos agora saber da previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a quarta-feira começa com alerta de tempestade, viu? A chuva vai ser forte, acompanhada de raios, granizo e ventos que podem chegar a 100 km por hora em toda essa área aqui em destaque, que pega aqui o leste do Amazonas, Acre, Rondônia, áreas aqui do Mato Grosso, incluindo a capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina até o norte gaúcho. Nesses locais, o temporal pode inclusive causar transtornos como deslizamentos, alagamentos
alagamentos e até queda de árvore. As pancadas de chuva também serão de forte intensidade entre a tarde e a noite, aqui em áreas do Mato Grosso, sul de Goiás, pegando aqui boa parte do sudeste do Brasil, que é bom para os nossos reservatórios, né? Aliás, gente, as chuvas que caíram recentemente sobre o sul do Brasil ajudaram a mudar o cenário lá das cataratas do Iguaçu depois de um longo período de seca. Por outro lado, em São Paulo, o sistema Cantareira, principal reservatório aí que abastece a Grande São Paulo, enfrenta uma seca, né? A pior seca dos últimos 5 anos, entrou em fase de restrição. Hoje, o sistema Cantareira opera com pouco mais de 29% da capacidade, quando o ideal é acima de 60%. A boa notícia é que tem previsão de chuva nos próximos dias na Grande São Paulo. Na capital paulista, amanhã, chuva forte, tá? Entre a tarde e a noite, com trovoadas, máxima de 27 graus. A partir de quinta-feira, a chuva diminui, vai ser uma chuva mais isolada e o frio aumenta. A gente tem queda de temperatura, máxima de 21 graus. Sexta-feira, frio intenso, mínima de 13 graus apenas, não passa dos 16 graus, friaca, em plena primavera. No Rio de Janeiro também, tá? Chuva forte com trovoadas, queda de temperatura, máxima não passa de 23, 24 graus. Para os cariocas, é friozinho. Em Porto Alegre, na capital gaúcha, nada de chuva amanhã, o tempo segue firme, mas a madrugada vai ser gelada, mínima de 12, 13 graus apenas. Muito sol e calor amanhã no nordeste do Brasil, onde o ar seco ganha força aqui sobre a região. Em Palmas, no Tocantins também, tempo bastante seco e bastante quente, viu? A máxima chega aos 37 graus. Aqui em Manaus, até tem uma chance de chuva fraca, isolada, mas o ar vai estar bastante abafado. O dia já começa com 27 graus e a máxima à tarde chega aos 38 graus. Por hoje é só, te espero amanhã com mais informações do tempo. Até lá. Boa noite, tchau, tchau. Em São Paulo, homens fortemente armados trocaram tiros com seguranças de um carro forte em um mercado, na zona sul da cidade. Nessas imagens de câmeras de segurança dá para ver o momento em que os bandidos chegam em um carro preto. 5 homens descem e entram no mercado. Esse outro vídeo mostra um dos seguranças correndo durante a troca de tiros. Um dos assaltantes, protegido por uma espécie de escudo, avança para dentro da loja. O restante da quadrilha fica do lado de fora. O tiroteio continua. Em seguida, os criminosos fogem. No confronto, um policial ficou ferido. O alvo dos bandidos era o dinheiro que estava em um carro forte e seria utilizado para abastecer os caixas eletrônicos do estabelecimento. O grupo fugiu levando um malote com dinheiro. Uma mala com explosivos foi abandonada pelos criminosos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado pela Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara dos Deputados para explicar movimentações financeiras no exterior por offshore. Guedes afirmou ter declarado a empresa para a Receita Federal. Segundo o Código de Conduta da Alta Administração Federal, é proibido que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras no Brasil ou no exterior que possam ser afetadas por políticas governamentais. Como se trata de uma convocação, Guedes é obrigado a comparecer à comissão. A data ainda não foi marcada. Olha, por causa da crise sanitária provocada pela pandemia, o tempo de espera por um carro 0 km pode chegar a 1 ano. Na maioria dos países, faltam peças e componentes. Nas fábricas brasileiras, o estoque é suficiente para poucos dias de vendas. A espera da Natália pelo carro 0 passa de 2 meses. Como a gente já fechou o negócio e tudo mais, acaba até vendo o carro na rua, a gente acaba ficando com uma vontadinha, né, de dirigir o carro. Quando ela comprou o veículo no meio do ano, a entrega foi programada para 2 meses. No entanto, a concessionária pediu mais 30 dias. Tem que esperar, né? O mercado está assim, a gente cria a expectativa que tudo vai melhorar e que essa crise, né, não sei se a gente pode chamar assim, passe logo. Aqui em Minas Gerais, o tempo médio de espera para levar um carro 0 para casa é de 60 dias. Mas, segundo o Sindicato dos Concessionários de Veículos do Estado, em alguns casos o prazo é bem maior. Pode chegar a 1 ano, dependendo da marca e do modelo. A queda na produção é reflexo da crise sanitária que levou à falta de peças e componentes importados na maioria dos países. Nesta concessionária de Campinas, no interior de São Paulo, 200 carros estão na fila de espera. É uma situação chata, ninguém quer passar por isso, nem o cliente, nem nosso concessionário e muito menos a fábrica. Também não é confortável para eles não estar entregando. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o estoque de carros 0 no Brasil atingiu o pior nível em 20 anos.
pouco mais de 76 mil unidades. 100 peças, 11 fábricas anunciaram paralisações totais ou parciais. Em Betim, na Grande BH, 1.800 funcionários tiveram os contratos de trabalho suspensos. É uma crise realmente mundial que está acontecendo, não é só no Brasil, e todo mundo acaba se adaptando. Hoje o cliente já sabe que o carro demora um pouquinho para chegar, já se programa para isso também, então a gente vai se adaptando como pode. Nesta concessionária de Belo Horizonte, muitos clientes estão preferindo os carros seminovos, que têm pronta entrega. Em Minas Gerais, as vendas dos usados aumentaram mais de 57% nos primeiros 8 meses desse ano, na comparação com 2020. São carros pouco rodados também, carros muito bons, com garantia. Então, às vezes, ele não compra o novo, mas pega o seminovo. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.